Valeu, obrigada, Cláudio Sacramento. Bom, agora nós aqui, eu, Malu e Vitória Alves, vamos ter a alegria de conversar com Daniela Portugal. Daniela é advogada criminalista, está com a gente já conectada. Deixa eu ver se ela já está aqui. Oi, Daniela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Nardelli, tudo jóia? Boa tarde para você, para Vitória, Malu. Muito bom aqui estar com vocês hoje. Para a gente também, muito obrigada pela presença. Doutora Daniela. Daniela é advogada, mestre e doutora pela Universidade Federal da Bahia, tem um extenso currículo, professora de graduação e pós-graduação de Direito Penal em diversas faculdades. Daniela, vamos falar um pouquinho sobre um dos assuntos que vira e mexe, a gente comenta aqui sempre com um alto apelo, né, para a nossa sociedade, que são os casos de violência e feminicídio na Bahia, no Brasil. São coisas que a gente assiste de maneira recorrente e cada vez que a gente pensa assim, nossa, a gente está evoluindo, parece que o número de casos de feminicídio vão aumentando numa proporção estranha. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do seu ponto de vista, né, de que trabalha como advogada criminalista, e que comentasse um pouquinho esse crescimento de casos. É um crescimento de casos, antes eles eram subnotificados e a gente não sabia, talvez as redes sociais e a imprensa dê mais apelo a isso agora e por conta disso a gente tem essa sensação de que eles aumentaram. O que você pensa sobre isso, doutora Daniela? Vamos lá, Nardelli. Não precisa me chamar de doutora, por favor. Nossa conversa aqui ela é absolutamente informal. Tá repara, a gente antes trabalhava com o artigo 121 do Código Penal, que tipifica o homicídio, né, para todo e qualquer caso de assassinato. Então, seja a vítima homem, seja a vítima mulher, sempre trabalhávamos com o tipo de com o tipo de homicídio, perdão. Então, somente a partir do momento que o tipo incriminador de feminicídio foi criado, que é uma modalidade especial, né, de homicídio, é um homicídio qualificado por ser a vítima mulher e ter essa vítima mulher sido assassinada por ser mulher. Né? Então, o que é o feminicídio? É você matar a mulher em razão de sua condição feminina. Ou seja, a mulher morreu porque era mulher. E o que significa matar uma mulher porque ela é mulher? A própria lei tenta explicar isso, que são os casos em que esse assassinato acontece dentro do ambiente doméstico e familiar ou ainda em virtude de qualquer outra situação de misoginia, né, de ódio à mulher, ainda que fora de casa, né? Bom, com isso, o que a gente percebe? Antigamente, esses dados simplesmente não eram computados, por isso que é difícil a gente ter um parâmetro anterior à lei do feminicídio. E mesmo depois de criada a lei do feminicídio, a gente ainda se depara com um outro problema, que são os casos em que há ainda uma resistência em entender a morte da mulher como sendo feminicídio. Então, muitas vezes a mulher morre, ela é assassinada, mas dizem, não, mas ela não foi assassinada por ser mulher, né? Foi só uma questão ocorrida de um namoro antigo, né? Não havia coabitação, quando em verdade era um caso de feminicídio, mas ainda com a resistência muito grande de tratar esse assassinato como sendo feminicídio. Então, trabalhar com esses números ainda é muito complicado, porque existe uma subnotificação grande, uma resistência muito grande, né? E uma desinformação também ali sobre o que seria ou não feminicídio. Eu entendo, Daniela, que a gente recebe muitas perguntas aqui questionando o conceito de feminicídio, né? De pessoas que não entendem, como você falou, não entendem como pode ser o homicídio específico com relação à mulher pela sua condição de mulher. Não entendem isso como sendo um dado da realidade. Acreditam que é um tipo de crime, que é uma viagem ou alguma coisa que se criaram porque movimento feminista e tal. Como é que você explicaria para esses, e em geral são homens, que não entendem o feminicídio, né? Não entendem o assassinato de uma mulher pela sua condição de ser mulher? Como é que se explica isso? Bom, vamos lá. Se a gente for analisar só em termos absolutos, numéricos, morrem mais homens do que mulheres em situações de assassinato. Mas qual é a grande diferença com relação ao assassinato de mulheres? A grande diferença é que os agressores são sempre homens. Porque se a gente analisa o assassinato de homens,
os autores desses assassinatos são homens também. São situações das mais variadas, narrativas das mais variadas. Com relação ao assassinato de mulheres, existe uma narrativa comum. Existe um denominador comum entre todos esses casos. Qual é o denominador comum? O assassino, via de regra, né, quase que em termos absolutos, o assassino ele é um homem, e o assassinato aconteceu dentro do seguinte contexto: dentro de casa, por ciúme, né? Dentro de casa porque o companheiro, o namorado, o marido não aceitava o término de relacionamento por essa mulher, né? Então existe uma narrativa comum que conecta todos esses casos. Então é diferente das peculiaridades que vão marcar o assassinato de homens. Então tipificar de maneira específica o feminicídio é importante para que a gente entenda todos esses casos como parte de algo em comum, né? Que é justamente a vulnerabilidade que as mulheres enfrentam dentro de suas próprias casas, porque mais de 45%, né, aproximadamente 48% desses assassinatos acontecem dentro de casa. Né? E, no mais das vezes, né, em quase que todos os casos, o autor do crime é uma pessoa conhecida do ciclo íntimo dessa mulher. Então, existe esse denominador comum, essas características peculiares que vão lançar para o Estado, né, para o poder público, o desafio de criar mecanismos, porque é quase que uma tragédia anunciada. Porque antes de acontecer o feminicídio, essa mulher ela já foi vítima de agressões físicas dentro de casa, ela já sofreu agressões verbais, ela já foi stalkeada, né, perseguida por esse namorado, por esse ex-companheiro, por esse ex-marido. Então, é uma tragédia declarada, uma tragédia anunciada, o que nos coloca diante do desafio de criar mecanismos que vão prevenir, que vão impedir que esses casos aconteçam. E o Estado tem falhado muito nesse sentido, mesmo a gente já sabendo quais são os principais fatores que vão agravar ali o risco dessas mulheres. E aí, Malu? Daniela, queria te perguntar duas coisas, assim, por desconhecimento mesmo e por falta de leitura, informação, dados, eu diria, não é por falta de interesse meu, duas coisas. Como é hoje a população, entre aspas, né, se a gente chama assim, carcerária, de homens que estão na cadeia por feminicídio? A gente fala muito disso porque a questão do trânsito, por exemplo, né, o trânsito, as pessoas matam tanto no trânsito, assumem o risco de matar, se embriagam, dirigem, extrapolam velocidade, furam sinal, e a gente sabe que tem muito pouca gente na cadeia porque matou, ou porque mutilou, ou porque deixou pessoas deficientes. Hoje a gente tem números de quantos homens, de fato, agrediram, mutilaram e mataram suas respectivas mulheres, companheiras, ex-companheiras estão presas. Essa é uma questão. A outra questão é dúvida também. A gente sabe que hoje o número de relacionamentos formais, né, uniões estáveis, celebradas, documentadas entre pessoas do mesmo sexo, cresceu muito por conta de consciência política, social, garantia de direitos. Nos casos, né, de feminicídio, quando envolvem relações, casamentos ou ex-relações entre mulheres, qual a diferença entre o crime passional, no caso de mulheres e mulheres, e o feminicídio, já que são duas mulheres envolvidas? Aproveitei, na verdade, são duas perguntas em uma. Vamos lá, Malu. Interessantíssima a sua pergunta, porque os dados relacionados à população carcerária, principalmente no atual governo, eles passaram a ser realmente camuflados, né? Então, nós tínhamos publicações periódicas do Infopem, tanto com dados de encarceramento masculino quanto com dados de encarceramento feminino. Hoje, o formato de divulgação dessas informações ele não é tão pormenorizado, nunca foi uma publicação tão específica quanto deveria, tá? Mas os nossos números carcerários relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, de uma maneira geral, tá? Sempre foram dados que revelam para nós o que nós já sabemos, que são fatos que não são punidos, tá?
O que a gente vai perceber, né, se a gente analisa a atuação da justiça baiana de uma maneira geral? A gente vai perceber até que existe, em número razoável, a concessão de medidas protetivas de urgência, né, que vão, por exemplo, proibir o contato com a vítima, impor um distanciamento, e ainda assim a vítima vai trazer o medo, né, se o agressor irá cumprir as regras da medida protetiva ou não, né, porque o descumprimento da protetiva é um crime, tudo bem, mas nem sempre ali o agressor está realmente disposto a cumprir. Às vezes ele prefere, ainda sabendo que é crime, descumprir a medida protetiva e ainda assim encontrar essa mulher e agredi-la novamente. Então, a gente tem um número razoável de concessão de medidas protetivas de urgência, mas os processos criminais decorrentes desses atos de violência, e aí eu não me refiro apenas ao feminicídio, mas a outros casos de violência doméstica e familiar, que deveriam gerar um processo criminal, esse processo criminal ele não é gerado, ou quando ele é gerado, ele não avança, né? Ainda que, muitas vezes, eu, por exemplo, sou advogada, muitas vezes a gente insiste para que aquele processo seja impulsionado, aquele processo criminal. Não deveríamos, porque não há sequer a necessidade legal de um advogado como assistente de acusação, né? Mas a gente está ali como assistente de acusação tentando fazer o processo ir para frente e ainda assim o processo ele prescreve no meio do caminho. O CNJ, ele publicou em 2019, salvo engano, um relatório, e a gente não tem ainda esse relatório atualizado, tá? Mas o CNJ publicou em 2019 um relatório analisando quantos casos cada justiça de cada estado brasileiro tiveram condenação com cumprimento de pena, envolvendo a Lei Maria da Penha. Só para você ter ideia, Malu, depois eu posso te passar esse documento, até para que você exiba para os ouvintes depois nas redes sociais, porque eu acho isso importante, em que em um dos anos de análise do CNJ, a Bahia não havia condenado ninguém durante um ano, e no outro ano de pesquisa houve a condenação de uma pessoa. Tá? Quando eu falo condenação, é condenação com trânsito em julgado, ou seja, vencidas todas as fases recursais. Isso colocou a Bahia com a pior posição em comparação a todos os outros estados brasileiros, inclusive com tribunais de porte menor do que o nosso. Tribunais com porte inferior ao nosso, condenando mais e forçando mais o cumprimento de pena. O que isso revela para nós? Revela para nós que a justiça baiana basicamente só vai funcionar, né, nos casos de tráfico de entorpecentes ou nos casos de crimes contra o patrimônio. Mesmo crimes sem violência, como o caso de furto. Tá? O interesse, o foco são esses crimes, mas a violência doméstica realmente é esquecida. Daniela Portugal. E outra pergunta com relação à violência entre pessoas do mesmo sexo. A Lei Maria da Penha, ela define que a vítima precisa ser mulher. Então, a pessoa agressora pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e isso vai atrair a aplicação da Lei Maria da Penha. No mais das vezes, a pessoa agressora é do sexo masculino. Mas existe também violência entre mulheres, né, em relações homoafetivas, e inclusive com um problema muito grande de infantilização dessas relações que acabam diminuindo a importância desses dados, diminuindo a gravidade dessas práticas de violência. Então, há também a necessidade de uma atenção especial aí. Daniela, a gente espera poder contar com você para discutir esse assunto outras vezes, porque ele realmente precisa ser debatido. Queria te agradecer, nosso tempo infelizmente acabou e a gente pode conversar em uma outra oportunidade. Muito obrigada. Daniela Portugal, advogada criminalista. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Um abraço.